Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Danilo do curso FIRST e nós vamos continuar o estudo das inequações trigonométricas. E aí nós dividimos a parte de inequações trigonométricas, né? E nessa segunda aula nós vamos trabalhar com inequações trigonométricas que podem ser reduzidas a inequações do segundo grau. É possível reduzir a uma inequação do segundo grau. Então, seria interessante dar uma breve retomada em inequação do segundo grau, tá certo? Então veja, a inequação do segundo grau, basicamente se define como inequações que podem finalizar nesse formato: ax² mais bx mais c maior que zero, ou ax² mais bx mais c menor que zero, e as suas variações, né? Maior ou igual ou menor ou igual. E aí, um dos principais erros que a gente visualiza em resoluções feitas por alunos é que resolve a inequação do segundo grau como se fosse uma equação do segundo grau. Então, bastante atenção nisso que eu vou dizer a vocês. A inequação do segundo grau, um dos métodos mais eficazes que tem é a construção do estudo do sinal. E o que é o estudo do sinal, professor? É um gráfico simplificado. Preste bastante atenção nisso. Então, para resolver uma inequação de segundo grau, é interessante fazer um gráfico simplificado. Então, observe. Quando você tem ax² mais bx mais c como uma função do segundo grau, tem alguns fatores que são interessantes de serem analisados. Primeiro, a concavidade da parábola. E segundo, o número de raízes que ela apresenta. Então, observe esse quadro que vai ser colocado aqui. Então, será analisado o delta quando ele é positivo, o delta quando ele é zero e o delta quando ele é negativo. E por que isso, professor? Porque o delta te fornece o número de raízes na função do segundo grau. E o A sendo ou positivo ou negativo, porque o A determina a concavidade. Então, observe alguns cenários. Então, nesse caso, se o delta é positivo, tem duas raízes, e se o A é positivo, a concavidade é para cima. Olha o esquema que estamos produzindo. A negativo, concavidade para baixo, duas raízes. Caso o delta seja igual a zero, ele tem duas raízes reais iguais, ou num ponto de vista mais prático, uma única raiz. Corta o eixo x num ponto só. E se é negativo, o A negativo, concavidade para baixo, toca num ponto só. E por fim, delta negativo não apresenta raízes e delta negativo com o A negativo, concavidade para baixo, também não apresenta raízes. Então, observe. Tudo que está para cima do eixo x é positivo. Tá vendo? E tudo que está abaixo do eixo x representa valores que são negativos. E onde corta o eixo x são as raízes, tá certo? Então aqui, duas raízes, quando o delta é positivo. Aqui uma raiz só, ou duas raízes reais iguais. E aqui não apresenta raiz. Então veja bem, esse cenário que nós estamos mostrando aqui para vocês, do estudo do sinal
da inequação do segundo grau vai ser extremamente importante para resolver algumas inequações. Então, observe o exemplo que nós vamos colocar aqui. Observe a situação na qual você tem essa inequação. Ó. Resolva no intervalo de 0 a 2π a inequação cosseno de 2x mais cosseno de x menor ou igual a menos 1. Legal? Então vamos lá. Primeira coisa é lembrar do arco duplo, na qual o cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Então nós vamos fazer a substituição. Vamos lá? Então teríamos cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x mais cosseno de x menor ou igual a menos 1. Aí, vamos deixar tudo na mesma variável. Então, como é cosseno de x, nós vamos substituir, olha só, esse seno ao quadrado de x na relação fundamental da trigonometria. Você deve lembrar que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Diante disso, o seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Ao substituir, teríamos cosseno ao quadrado de x menos, abre parênteses para fazer o jogo de sinal, 1 menos cosseno ao quadrado de x, mais cosseno de x menor ou igual a 1, menos 1. Fazendo o jogo de sinal, é possível perceber que cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 2 cosseno ao quadrado de x, ó, mais cosseno de x, aqui é menos 1, traz esse menos 1 para cá como mais 1, menor ou igual a 0. Olha só. 2 cosseno ao quadrado de x mais cosseno de x menor ou igual a 0. Agora, veja, isso é uma inequação do segundo grau disfarçada. Por isso que nós fizemos aquele estudo. Então, percebam vocês que eu vou fazer a substituição de cosseno ao quadrado de x por uma outra variável. Vou chamar de t. Certo? E vou seguir a resolução. Quando você faz essa substituição, você terá 2t² mais t menor ou igual a 0. Olha só, inequação do segundo grau, a gente faz um estudo do sinal para resolver. Então, você momentaneamente para isso aqui. É uma função de segundo grau na variável t. O a é 2, o b é 1 e o c é 0. Tá? Ela tem concavidade voltada para cima, porque o a que é 2, né, é positivo. Então nós vamos achar as raízes. Para achar raízes igual a 0. 2t mais t igual a 0. Você pode pôr o t como fator comum. 2t mais 1 é igual a 0. Isso aqui sai que o t é 0, ou 2t mais 1 é 0, o t é menos meio. Aí você vai fazer o estudo do sinal, olha lá. Variável t, concavidade voltada para cima, bolinha fechada, porque é menor ou igual. Aqui as raízes são menos meio e 0.
Aqui é positivo, aqui negativo e aqui positivo. E aí agora você faz a pergunta lá para a inequação. Como ele afirma para você que é menor do que zero, você tem que pegar aqui na parte negativa. Olha só. Ou seja, t deve estar entre menos meio e zero. Ótimo. Aí vem, quem é t? O t era o cosseno. Né? Vamos só voltar aqui, inclusive para fazer uma correção. Olha só, gente. T igual a cosseno e não cosseno ao quadrado, tá? Relembrando, o t é o cosseno de x, tá vendo? Então, quando você volta, você vai ter menos meio menor ou igual ao cosseno de x, que é menor ou igual a zero. Aí agora você resolve como se fosse as inequações trigonométricas vistas anteriormente. Vá para o ciclo trigonométrico. Valores do cosseno nós marcamos no eixo x. Então, os valores que nos interessam são entre menos meio, está aqui menos meio, até o zero, que é aqui. Então, os valores que são escolhidos serão entre o menos meio e o zero. Então, serão estes arcos aqui, os de cima e aqui embaixo. Então, vão ser entre o π sobre 2 e os 120 graus, que é o 2π sobre 3. E aqui embaixo, entre o 4π sobre 3 e o 3π sobre 2. Então, qual que é o conjunto solução? Solução. X pertence aos reais, está o quê? π sobre 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2π sobre 3, ou 4π sobre 3 menor ou igual a x, menor ou igual a 3π sobre 2. Certo? A última informação que nós passamos é que tem situações onde não temos uma inequação declarada. Ela está implícita. Então, cuidado quando você tiver funções do tipo raiz enésima de A, onde n é par. E aí o exercício solicita para vocês o domínio da função. Domínio, conjunto domínio da função. Então, quando for um domínio, A deve ser maior ou igual a zero. Isso quando é um subconjunto dos reais. Então, quando tiver uma raiz, pode aparecer isso em exercícios, e ele falar em domínio, o radicando tem que ser maior ou igual a zero. Então, é uma inequação disfarçada. E muitas vezes pode cair também em inequações do segundo grau. Tá certo? Bom, gente, então essa foi a segunda etapa da aula de inequações trigonométricas. Como sempre, toda aula segue uma lista de exercícios para treinamento e se precisar de ajuda, entre em contato conosco. Um grande abraço do professor Danilo.